vem comigo de novo. O professor Willis vai estar aqui, ó, no PET, semana 2, tá? Primeiro ano. Nós vamos estudar, né, força e movimento, que é as unidades temáticas. O objetivo, que é a matéria que nós vamos estudar, é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é a lei da força, tá bom, gente? Então, para entender o que é força, nós temos que entender o que é massa de um corpo. Olha, massa é a quantidade medida que constitui um corpo e é também a medida da inércia com que um corpo responde a qualquer esforço realizado para colocá-lo em movimento, pará-lo ou alterar seu estado de movimento. Quer dizer, a massa é isso, é quantidade, é o valor, né? E peso de um corpo. O que é peso? O peso é a massa vezes a gravidade, tá? O peso de um corpo é a força provocada pela massa dos corpos celestes, diferenciada para seu centro, tá, gente? Então, aqui, ó, o peso é igual a massa vezes a gravidade, tá? Massa vezes a gravidade. Supondo, se você tem 60 quilos, a gravidade é 9,8. Na física a gente arredonda para 10. Então 60 vezes 10, tá? Então aqui, ó, 60 vezes 10 me dá 600 newtons. Então o seu peso, tá, é massa vezes a gravidade. Tranquilo, gente? Nós vamos falar agora sobre a segunda lei de Newton, tá bom? A segunda lei de Newton fala da aceleração da gravidade, tá? Então vamos lá. A segunda lei de Newton, a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam nele, tem o mesmo sentido e a mesma direção da força. Então vamos lá. Segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Massa vezes a aceleração. A força resultante, forças no mesmo sentido, você soma. Lembra que nos vídeos passados, forças em direções diferentes, se extrai a raiz quadrada. Lembra disso? E força na mesma direção, sentidos opostos, você subtrai. Qualquer dúvida, você tem que ver os vídeos da aula do PET 3, semana 1, tá? É só assistir os vídeos lá. Aí, nós vamos agora, deixa eu apagar aqui, tá? Nós vamos agora para aqui, ó. Força é o somatório, é resultante, massa vezes quem? A aceleração. Foi o que nós falamos aí. Aplicações da segunda lei de Newton. Dentre os grandes desafios da engenharia moderna estão os de conhecer as características dos movimentos. Então, aí você vai dar uma lida nesse conteúdo aqui e nós vamos explicar fisicamente. Olha, nós temos a força-peso que empurra o corpo para o centro do planeta. Nós temos a força normal que empurra para cima. Para você andar, a força normal e a força-peso têm que ser iguais. Nós temos a força nesse sentido, a aceleração nesse sentido, a resultante das forças nesse sentido. Nós temos a força de atrito, tá? É uma coisa de vocês empurrar um móvel, tá bom? Olha o exemplo disso aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse apagador, eu estou empurrando o apagador naquele sentido, olha, ele está indo nesse sentido, quer dizer, a força resultante está nesse sentido. Existe uma força para baixo e uma força para cima. Então, a força para cima é a normal, a força para baixo é a peso. A força que eu estou exercendo no pincel aqui, tá, é a resultante, é a dominante. Tranquilo?
Vamos para frente, né? Nós vamos fazer o primeiro exercício. Olha só. Determine o seu peso. O meu peso, né? A minha massa é 74 quilos. Tá? Determine o seu peso sabendo que a aceleração da gravidade vale 9,8. Então, o peso é 74 quilos e a massa vezes 9,8. Tranquilo? Só multiplicar. O seu peso vezes 9,8. Tranquilo? Bons estudos. Dúvidas, estarei no Facebook, no WhatsApp e também no Conexão Escola. Tranquilo, gente? Bons estudos.